E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Estão todos bem? Estão todos bem? Olha só, terminando o nosso assunto, a gente termina hoje com a Oceania, tá certo? Terminando os nossos conteúdos do quarto bimestre, do caderno 4, Nós terminamos hoje, tá certo? Com aí a Oceania, tá certo? Falando aí da Oceania, que a Oceania é o menor continente do mundo, tá certo? Localizado aí no hemisfério sul, é composto pela Austrália, e pelas ilhas do Pacífico, tá certo? A Polinésia, Melanésia e Micronésia. A Austrália é a maior ilha do mundo, tá certo? Em termos operacionais, busca-se dividir o planeta em agrupamentos continentais, como vocês sabem, através dos continentes, tá certo? E por isso associam-se todas as ilhas daquela região ali, certo? Com o continente da Austrália ou com a Australásia, certo? A Oceania é o maior agrupamento de ilhas do planeta, com mais de 10.000 ilhas e 14 países, certo? Aí no continente da Oceania, ok? E aí nós temos aí uma representação aí, um mapinha dessa região, certo? Desse continente, que aí todas as ilhas, certo? Micronésia, Polinésia, Melanésia e várias outras, certo? Junto com a Austrália, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, todas elas fazem parte do continente da Oceania, tá certo? E aí eu coloquei para vocês aí os países que fazem parte da Oceania, tá certo? E aí Austrália, Estados Federados da Micronésia, Fiji, Ilhas Salomão e diversos outras ilhas, tá certo? Que fazem parte aí do continente da Oceania, tá certo? Quando se fala, pessoal, das ilhas, as ilhas dessa região do Pacífico, do Oceano Pacífico, todas elas foram formadas na medida que as atividades vulcânicas lançam magma nas águas do oceano. Aí vão se formando aí novas ilhas, tá certo? Que se resfria e forma as ilhas ao longo de milhares de anos, Além das ilhas formadas pela questão da erupção vulcânica, há um conjunto de ilhas formadas pelo cordão de Recife de corais, tá certo? Da região, considerado o maior do mundo, certo? Os corais são compostos aí de esqueletos e de pequenos animais marinhos vivos, que podem alcançar o nível do mar e formar um conjunto de ilhas muito pequenas, que são denominadas de atol, ok? Tudo tranquilo aí? As regiões insulares da Micronésia e da Polinésia são constituídas a partir da existência desses cordões de recifes de corais, tá certo? Informações boas para vocês aí, para vocês ir conhecendo um pouco mais sobre a região sobre o continente da Oceania, tá certo? A Austrália, ela ocupa aí 90% do território, tá certo? Vocês percebam, pelo mapinha que a Austrália é muito grande com relação às demais ilhas, tá certo? E aos demais países, ok? Além dos países, são territórios ultramarinhos, A Austrália ocupa aí 90% do território total do continente, além dos países, como Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, tá certo? E eles são territórios conhecidos como ultramarinhos, Os países que são chamados de ultramarinhos, são denominados por outros países, tá certo? Por outros governos aí, As Ilhas Marianas, por exemplo, denominada pelos Estados Unidos, As Ilhas Carolinas, pela Micronésia, a Nova Caledônia pela França, tá certo? Perceba que os Estados Unidos tem dois territórios ultramarinhos aí, As Ilhas Marianas e o Samoa Americana, que é denominado pelos Estados Unidos, tá certo? Estados Unidos aí praticamente com, eu diria, bases e territórios em todo o planeta, não é verdade?
Então, assim, a Austrália ocupa aí 90% do território total do continente, além dos países, né? São territórios ultramarinhos, tá certo? Marinos, na verdade. E aí algumas características para vocês com relação aí à Oceania, na verdade. A composição geográfica, a formação do território é predominantemente de origem vulcânica, né? O que confere à região uma intensa atividade tectônica e vulcânica nessa região, tá certo? Por isso, há o número de ilhas, né, que surgem ali, né, e que tem hoje, tá certo? Esse grande número de ilhas, isso é consequência das atividades vulcânicas, né, que acontecem nessa região, tá certo? A sua área é de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tá certo? Com uma densidade demográfica que varia aí muito, certo? De país para país. Por exemplo, a Austrália com 12,2 habitantes por quilômetro quadrado, né? Papua Nova Guiné, 7,7 habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Já tem um número maior de pessoas, né? Aí varia também varia do tamanho do território, da área, tá certo? Não necessariamente é o número de pessoas, mas sim a divisão feita pelo número de pessoas, né? O total de habitantes, pelo tamanho daquela região, o tamanho do país, tá certo? O tamanho da área, certo? Que vai chegar a essas variantes aí, né? Que é chamado de densidade demográfica. Naruto, 380 habitantes por quilômetro quadrado, Tonga 163 e por aí vai, né? E o território da Austrália corresponde à maior parcela da Oceania, né? Com cerca de 90% do continente, tá certo? As maiores cidades, né? As maiores cidades da Oceania, né? Estão localizadas na Austrália, né? E são Sydney, né? E a Melbourne, Brisbane e Perth, certo? Outras cidades importantes que tem também aí, né, a Wellington, Nova Zelândia, né, e por aí vai. Então, várias cidades importantes, certo, na Oceania, né, sem falar nas maiores cidades, tá certo? Principalmente Sydney, né, que é uma cidade bastante conhecida, certo? Quando se fala da Oceania, muitas pessoas que já têm algum conhecimento lembram logo da Oceania, porque tivemos aí jogos da Copa do Mundo, certo? Nessa cidade, ok? E aí nós temos a imagem da esquerda de vocês, no canto inferior, a esquerda de vocês é Sydney, tá certo? E a do canto direito inferior é a Melbourne, certo? Melbourne, ok? Com relação à população, pessoal, todas as ilhas da Oceania, né, elas têm uma população composta por indígenas, né, os chamados as tribos aborígenes, tá certo? No entanto, na Austrália e na Nova Zelândia, os brancos europeus constituem a maioria dos habitantes, né, especialmente de origem britânica, tá certo? Atualmente vivem cerca de 200 mil aborígenes nesses dois países, ok? Os quais ao longo das últimas décadas, né, lutam para ampliar seus direitos políticos e o significado cultural, né, pela sua história, pela sua contextualização cultural, tá certo? Pelas suas tradições, ok? Os povos aborígenes da Austrália e os maoris na Nova Zelândia, né, são os principais impulsionadores desse movimento, tá certo? Em 2004 foi criado aí o Partido Maori para representar os direitos desse povo na Nova Zelândia, né? E assim, os aborígenes tiveram aí uma colonização muito difícil, né? Quando no período da colonização, né? Essas populações indígenas elas foram duramente oprimidas, né? Quando se fala de aborígenes, se fala aí dos povos tradicionais, certo? Da Austrália, que foram escravizados e mortos, né? Estima-se que no início da colonização, no século XVIII mais ou menos, né, havia aí cerca de 300 mil nativos organizados em centenas de grupos, tá certo? Sendo a maioria nômade, né? Com a chegada dos ingleses, né, os aborígenes foram forçados a mudar seu modo de vida, deixando de ser nômade, né, e tornando-se aí fazendeiros, além de serem aí convertidos ao cristianismo, tá certo? Ok, galerinha?
Tudo tranquilo? Aí uma imagem dos povos indígenas, né? Os aborígenes, né? Algumas tribos, tá certo? Com a população cerca de 40 milhões de habitantes, né? A Oceania é uma região predominantemente urbana, certo? Mais de 75% da população vive em cidades, né? Enquanto 25% dos oceânicos vivem no campo, tá certo? Na Austrália e na Nova Zelândia, 85% da população reside em áreas urbanas, né? Enquanto nas ilhas, a maior parte dos habitantes estão nas áreas rurais. Ok, galerinha? Tudo tranquilo aí? Aí eu tenho um mapinha aí da Austrália, certo? De novo, né? E das ilhas aí em volta, tá certo? É o mapa da Oceania. Quando se fala de economia nessa região, né? Os países mais desenvolvidos, Austrália e Nova Zelândia, né? Destacam-se pela fabricação de produtos industrializados e a alta tecnologia, né? Nas ilhas pratica-se o extrativismo e a agricultura, né? Bem como o turismo, né? Já que a maioria das pessoas elas vivem nas áreas rurais, né? Então nas áreas rurais geralmente as atividades que são praticadas nessas áreas são as atividades primárias, né? Até porque são povos ainda que mantêm as suas tradições ainda, tentam manter suas tradições ainda, tá certo? Os australianos, né, aborígenes, né, bem como os maoris neozelandeses, né, eles podem ser definidos como uma população marginalizada, né, ou um grupo de pessoas que são tratadas como menos importante do que a população majoritária, tá certo? Que se encontra aí nesses países, tá certo? Os aborígenes enfrentam índices desproporcionalmente elevados de doenças, tá certo? Elevados de doenças, prisão e desemprego. A expectativa de vida dos aborígenes é de cerca de 18 a 19 anos, menor do que as pessoas não indígenas, né? Então, assim, uma das explicações, tá certo, para as diferenças nos indicadores de desenvolvimento humano da Austrália e da Nova Zelândia, né, em relação aos demais países da região, está no desenvolvimento econômico, tá certo? Está no desenvolvimento econômico desses países, né? O desenvolvimento industrial concentra-se na Austrália, tá? Especialmente na cidade de Sydney e Melbourne, certo? Resultado de quê? Da presença de fontes de energia e matéria-prima e do ingresso de investimentos externos, certo? E do ingresso de investimento externo, né? De fora, que foi para lá junto com alguns multinacionais, tá certo? Especialmente de multinacionais estadunidenses, né? Ou seja, americanas, certo, pessoal? Com importantes reservas minerais, a Austrália está entre os grandes produtores mundiais de urânio, né, de bauxita, zinco, ferro, né, ouro, né. O setor de mineração, o setor de mineração é responsável aí por cerca de 10% do produto interno, né, do PIB do país. Associado à atividade de mineração, ocorreu o desenvolvimento do parque industrial, com destaque para o setor siderúrgico, químico, automobilístico, né, e bens de consumo, tá certo? De alimentos, de têxtil, né, além de importantes centros tecnológicos, né, como de informática e eletrônica. Então, o país é bastante desenvolvido com relação a quando se fala da tecnologia, né, alta tecnologia, tá certo? Junto aos produtos industrializados, ok? Na agropecuária, tá certo? Aí já mais na zona rural, né? Nas zonas rurais, principalmente das ilhas, né? Mas também da Nova Zelândia e da Austrália, né? A agropecuária tem uma grande importância econômica, tá certo? Com destaque aí para a pecuária, né? Principalmente a criação de ovinos, tá certo? O país é o principal exportador de lã, né? Se falando da Austrália nesse quesito, tá certo? É o principal exportador de lã. Também destaca-se aí a produção de grãos e de frutas, tá certo? Notabilizando isso aí pelo elevado grau de investimento tecnológico na produção, né? Isso falando
aí da Austrália, tá certo? Nos arquipélagos, né, agora nós vamos para as ilhas, né, a maior parte da população ela vive da caça e pesca, né, questão do extrativismo, tá certo? E da agricultura de subsistência. E como principal destaque do turismo, o principal destaque é a questão do turismo, né, que atrai milhões de pessoas todos os anos para visitar aí as paisagens naturais da região, certo? E a questão do turismo aí que é muito forte nessa região, tá certo? Ainda se falando aí dessa questão das ilhas, né? E a questão aí entrando na questão do turismo, né? Muitas ilhas da Oceania são consideradas paraísos fiscais, né? Ou seja, apresentam um sistema bancário com tributação privilegiada, né? O que atrai aí pessoas do mundo inteiro a depositar suas reservas, né? Nesses locais, né? Dinheiro de muitos políticos corruptos vai para ir para esses paraísos fiscais, na verdade, principalmente do Brasil, né? Dinheiro de procedência tanto legal quanto ilegal, né? Muitos jogadores, muitas pessoas famosas, né? Cantores, jogadores, pessoas importantes na sociedade têm dinheiro aplicado aí de forma legal, né? Mas nós temos aí uma galerinha grande também de forma ilegal, tá certo? Principalmente fruto do narcotráfico, né? E corrupção, tá certo? Esses são exemplos claríssimos, né? Exemplos de paraísos fiscais aí são as ilhas de Kiribati, né? Palau, Samoa, Tonga, Vanuatu, Tuvalu, Fiji, Ilhas Marshall, né? Muito dinheiro vai para essas ilhas, Ilhas Marshall e Ilhas Salomão são ilhas, né, que são exemplos aí de paraísos fiscais, tá certo? E aí, ainda se falando do turismo, né, com relação ao turismo, o turismo é a principal atividade econômica para a população que vive no conjunto das ilhas da Oceania, né? Aí vivem aí nas ilhas, tá certo? Responsável pela maior parte da criação de empregos, tá certo? Só que o turismo também tem provocado aí consequências negativas para a região, né? Como a degradação dos ecossistemas, né? A poluição dos recursos hídricos, alteração do modo de vida dos povos tradicionais que vivem nas ilhas, tá certo? Diante disso, pessoal, algumas organizações não governamentais visam promover a gestão sustentável dos recursos naturais, né? Conservar a biodiversidade e se adaptar às mudanças climáticas em todo o continente, apoiando o desenvolvimento de empresas locais em oposição às corporações globais, tá certo? É o que vem acontecendo aí com relação ao turismo, com relação às consequências negativas, né, que vem acontecendo aí nessa região, tá certo? Somando a preocupação com a prática do turismo, o futuro da região depende de esforços, né, para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. À medida que muitos cientistas argumentam que as ilhas da região estão entre as mais vulneráveis às mudanças climáticas, né, as populações tradicionais das pequenas ilhas do continente estão sujeitas a inundações e erosões, devido ao aumento do nível do mar devido ao aquecimento global, é verdade? Tem prejudicado os ecossistemas, né, de recifes, de coral, da região, tá certo? Contribuindo aí para grandes secas na Austrália e para o derretimento de geleiras na Nova Zelândia, ok? Diante desse cenário, os governos, né, e algumas agências intergovernamentais locais têm tomado medidas para minimizar os efeitos das mudanças climáticas, né, como parte do Acordo de Copenhague de 2009, né, países como Austrália e Nova Zelândia concordaram em reduzir as emissões de carbono. Outros países da Oceania, como Tuvalu, argumentam que o acordo internacional prejudica injustamente os países em desenvolvimento, especialmente os pequenos países insulares, né? Já o Fórum das Ilhas do Pacífico defende com maior apoio da comunidade internacional para auxiliar esses estados insulares em seus esforços de adaptação e mudanças climáticas, né, pessoal? Então tem que haver aí um esforço conjunto, né, em todos os órgãos responsáveis, né, por seus países, em cada um que são responsáveis por seus países, junto à sociedade, né, que haja um consenso melhor, né, com relação
ao que vem acontecendo no nosso planetinha, né, para que as futuras gerações não sofram, né, tanto quanto a geração atual, né, está sofrendo aí com algumas consequências de atitudes, né, dos humanos, né, atitudes errôneas, né, incorretas, tá certo? Com relação à questão ambiental do nosso planeta, tá certo? E aí, pessoal, no finalzinho aqui a gente vê a questão aí da fauna, vegetação e o clima, né? A fauna da Oceania possui muitos animais, né? Entretanto, sua posição isolada levou ao surgimento de algumas espécies exóticas encontradas somente naquela região, né? Aí nós temos aí os cangurus, tá certo? Que é o que mais se destaca, né? Se destacam os cangurus, né? Mas aí nós vamos ter aí outros animais como o koala, né? O dingo, cacatua, né? O diabo da Tasmânia, né? Ornitorrinco e outros mais, tá certo? A sua flora é predominante composta por florestas tropicais, as quais convivem com clima desértico na parte interior da Austrália e clima tropical nas ilhas. Né? Aí vamos ter vegetações tropicais complexas, né? Savana, tropical e cerrado, vegetação de transição de savana para o semideserto, né? Floresta mediterrânea e arbustos, né? Floresta pluvial subtropical e temperada, certo? Nós temos aí uma variedade de vegetações, tá certo? Na Oceania, tá certo? E quanto ao clima, né, nós temos vários tipos de clima, tá certo? Como frio de montanha, nas partes mais altas, né? O clima temperado, né? O Mediterrâneo, logicamente semiárido de deserto, né? Por ter uma grande área, né, desértica, né? Nós vamos ter o tropical, equatorial, tá certo? Então, há bastante, uma variedade grande de climas que existe aí na Oceania, tá certo? Tanto o clima quanto a vegetação, tá certo? Para vocês, muito obrigado a todos, né? Espero que vocês tenham compreendido, né? Busquem mais informações, estudem um pouco mais, pesquisem, tá certo? Sobre a Oceania, para que vocês captem mais informações com relação a esse continente, tá certo? A Oceania, ok? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.